sou palhaço sem querer. Vejam só. Aquele, né? Pigarro com risada. Esse é mais um episódio do podcast Petit Gâteau. E estou aqui novamente com quem? Com a Elma. Com meu amigo Elmo Thompson, que participou do episódio sobre... Foi sobre o quê? Nada, foi sobre a gente. Foi sobre... Foi o episódio Você mas- se lembra que a gente ficou compartilhando histórias da faculdade e outras piadas internas nossas. E que... Tudo bem, foi um episódio sobre nada, só que da segunda temporada fez sucesso. É o segundo episódio mais ouvido. E tipo, esse é o de hoje é o 12º, assim, de 11 episódios. Esse é o segundo mais ouvido? Querida! Mas enfim, hoje, por que a gente começou com essa música aí da Vanusa, que diz Eu Fui Palhaço Sem Querer? Primeiro porque é uma piada interna, né, nossa, do vídeo que ela esquece a letra da música. E também porque o episódio de hoje fala sobre ser palhaço sem querer. O tema do vídeo é Egito. Egito. Que isso? Lembra desse Eu meme? lembro, mas eu não tô... Foi do cara que tava dando aula na pandemia. Aí ele era um professor Ah, e aí a foto é da Grécia, da sei lá. Grécia Antiga. Aí ele começa, arigato, sayonara, Gente, mas aquilo... Egito. Gente, só pode ser zoeira isso, impossível ser sério. Egito. Mas então, o tema de hoje é términos de namoro. Meu Deus do céu. Tá preparado? Não. Ah, eu tô. Meu Deus. Eu tenho muita coisa pra contar. Que história boba eu tenho pra contar. Mas então, assim, términos de namoro, né? Tipo... E por isso também que eu quis que você viesse hoje, porque você e eu também, a gente tem bastante história, assim, sobre Sim. isso, né? Eu me considero um especialista. Em términos de término. namoro. Não só de namoro, né? Mas aí a gente tem que definir também o que é namoro, né? Se a gente vai usar a definição da nossa geração... de Mas qual é a velhos. definição da pode ser a geração minha, atual? né? Assim, o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas... Qualquer coisa é namoro. Tipo, a pessoa tá saindo ali 1 semana, 2 semanas... Já chama de namoro? Namoro, namorido, casamento... As pessoas não têm muito mais... Aquela coisa de você conhecer a pessoa, parece que as redes sociais... Você troca as redes sociais e automaticamente você já conhece tudo daquela pessoa e já é Tudo uma que coisa a rede séria, social já mostra, assim, que tipo... quem você que é. torna a vida muito mais rápida. É. As relações também. Então... E que é uma Mas mentira, sabe o que né? é engraçado? Porque, por exemplo, a gente... Isso também tem uma coisa, eu acho, que tem a ver com Brasil. Porque, por Pode ser. exemplo, quando eu tava na França, Chique. que eu tive um mini casinho com um garoto, anos depois, a gente conversando assim, porque eu tenho contato com ele até hoje, anos depois ele veio falar alguma coisa, assim, e ele deu a entender de que ele me via como o ex dele. E eu falei, mas... Aí eu fui perguntar. E assim, pelo menos na França, sei lá, você saiu 3, 4 vezes com a Já tá pessoa, namorando. já é namoro. Pode ser Não uma coisa existe isso, também. assim, de você fazer o pedido, tipo, Entendi. quer namorar comigo, entendeu? Tipo, Uma coisa meio Silvio não Santos, existe. né? Você namoro, sai... ligado. E isso é engraçado, né? Porque a gente tem essa... Acho que dá um peso, né? Isso do pedido. Você quer namorar o comigo, não sei o compromisso, quê. né? Tem uma coisa mais de compromisso, tem. quanto que em outros lugares... Mas eu acho que é mais a questão das redes sociais mesmo, além da coisa cultural, porque a gente tem a impressão de que a gente olha a rede social de alguém e você já conhece a pessoa. Que é uma mentira. Que a gente posta, né? Aquilo ali tem uma filtragem. Sim. Não só de filtro mesmo, mas de coisas que você não quer que ninguém saiba, coisas que você meio que melhora ali para você se mostrar, que também os aplicativos é a mesma coisa, né? É uma versão de você ali melhorada. Mas eu acho que tem isso, por exemplo, se eu fosse considerar namoro, todos os relacionamentos assim que eu tive, Porra! 1000 Eu namorei, Não tem como, 1000 gente. oi, não tem como. Agora, namoro, na minha cabeça é aquela coisa de ter ficado bastante tempo junto. eu Eu também. nunca morei com ninguém, mas assim, teve a questão da convivência, da pessoa ir pra minha casa, de ter ali como se fosse um morar junto, né? Você conhecer ali a coisa da intimidade, os hábitos e tal, as manias da pessoa. E isso eu considero relacionamento. Aí eu tenho
bem menos, assim, se eu for... Quantos? Uns 4, talvez. 4, no 5, meu caso, eu tive 3, agora eu estou no quarto. Mas os quase namoros, se eu fosse contar, gente, aí ia ter parte 1000 desse episódio, porque... Mas aí que tá, assim, eu botei a caixinha de pergunta lá no Instagram, que aliás, sigam. Gente, assim, ninguém participa da porra da caixinha do Instagram, eu fico implorando aos meus amigos que participem, as pessoas... Mas enfim, também, eu coloquei a caixinha ontem, né? Então ela ficou 24 horas, ela sumiu hoje. A gente tá gravando num domingo, então fim de semana as pessoas saem. Pode ser que por isso muita gente não viu. Porque as pessoas já foram mais ativas aqui nesse podcast. Mas enfim, algumas pessoas compartilharam porque eu coloquei lá. Aliás, sigam o Instagram, que é @... Eu sempre esqueço se é Petit Gâteau Podcast ou Petit Gâteau Podcast. E aí eu coloquei lá, assim, né, pedindo para as pessoas compartilharem histórias de términos de namoro, sejam histórias engraçadas, sejam histórias dramáticas e traumáticas. Se as pessoas quisessem compartilhar também, né, porque pode dar gatilho, enfim, pessoas que têm aí ex-relacionamentos mal resolvidos, Mas também, assim, que contassem coisas do tipo... Se a partir do término, se mantém contato com o ex ou se não mantém, se é o tipo de... Quando termina, também depende do tipo de término, né? Se termina de uma maneira traumática, não tem como você ter contato todos, ali. Acho, né? Assim, é difícil você virar uma amizade. Bem, assim, ai, nossa, eu amo a pessoa. Amar e deixar ir, gente... Quem é que é evoluído, né? E até que depois vire alguma coisa, mas no momento do término, você quer que a pessoa morra. Então, assim, tipo, não tem como. Mas poucas pessoas compartilharam, só que antes de ler o que as pessoas compartilharam, vamos falar um pouco da gente, a gente pode ir intercalando. Fala um pouco da gente, não sei o quê. Não ser só humilhação pra não pública. Então vamos lá, assim, tipo, eu posso começar falando de mim e vou por ordem cronológica, tá? Mas a senhora não vai escapar não, vai falar também dos seus. Apesar de eu já saber das suas histórias, os nossos ouvintes não sabem. Então, meu primeiro namoro, gente, foi em 2003, eu tinha 17 anos. 20 anos atrás. 17 anos, 16, 17 anos, não vou fazer essa conta agora. 16. E aí, assim, porra, muito novo, eu era doido pra namorar. Eu tinha aquela visão romântica de que eu ia conhecer a pessoa com quem eu ia ficar pro resto da minha vida. E eu era um babaca, gente, um babaca, assim. Acho que todo mundo com essa idade. 16 mas anos, tem gente mais, assim, eu era muito idiota. Mas na nossa geração, acho que a gente era mais babaca. Era uma geração que ainda não tinha essa coisa toda da não internet. Tinha rede social. Não tinha rede social. Não tinha aplicativo. Não tinha... Tinha Orkut, né? Que era uma rede social, pornografia como tem hoje, tão fácil, grátis. Como tem hoje, não. Eu acho que isso adiantou muitas coisas. As pessoas estão muito mais adultas, digamos assim. Até sexualmente falando mesmo, Sim. né? A gente tinha uma expectativa maior, um romantismo talvez, a gente idealizava mais a coisa da relação. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz tudo muito tarde, assim, na vida. Me comparando, é claro, com a maioria, assim, né? Por exemplo, eu fui dar o meu primeiro beijo na boca no mesmo ano, com 16 anos. Então, assim... Qual pessoa de 16 anos hoje que já não até transou, sabe? Exatamente. E eu tava lá dando meu primeiro beijo na vida. Não, agora, com certeza... Isso tá muito mais... É a raridade, né? Eu já me achava um peixe fora d'água com 16 anos, hoje em dia, então, a pessoa é zoada por isso. E aí eu tinha aquela visão e também, tipo, uma autoestima completamente fodida que hoje em dia também não é das melhores, mas eu achava que nunca ninguém ia me querer, que não sei o que, nananã. E aí conheci uma pessoa, bate-papo AOL, American Online, tipo, também primórdios da internet. E ali conheci uma pessoa que foi o primeiro que veio me mostrar que, assim, olha, né? Você é uma pessoa que é desejável, que, enfim. E aí era tudo que eu queria, né? Pronto. Então, hoje em dia eu analiso como aliás, ainda vou falar mais desse relacionamento, mas hoje em dia eu analiso como... Eu era muito mais
Você queria relação. Eu pensei em falar uma coisa meio brega, enfim, que é brega, mas enfim, vou falar. Eu era muito mais apaixonado pelo namoro do que pela pessoa. Você queria a situação. Eu queria a situação, eu queria aquilo viver a ali. situação. E aí eu tinha na minha cabeça aquela coisa super romântica, dia dos namorados, e fazer surpresas pra pessoa. Presentinho, você fazia presentinho? Viado. Eu fazia um monte de Viado, coisa. eu lembro até hoje, eu fiz um Pesquisava. cartaz. Olha só, eu fiz um cartaz. Eu também já fiz cartaz. Viado, eu fiz um cartaz que eu botei assim, né? Já é aquela coisa de gostar de língua, enfim. Eu botei, tipo assim, fiz um coração. Ai, não gente, acredito. que cafona. Eu acho que eu fiz. Eu tenho vergonha, não vou contar Continua. isso não. Não, porque eu acho que eu fiz também. Aí eu botei Se for, no eu tô meio. pensando. Eu botei no meio do coração, eu botei um planeta Terra. Ai, E aí eu escrevi no cartaz inteiro, eu te amo, assim, em Eu todas fiz as isso também. línguas. Ai, viado, a gente é muito cafona, bicho. Eu fiz o Mas coração. vejo nisso uma coisa assim, tipo, olha Ai, como é que eles já uma tinham cartolina. um talento aí pra linguística. Mas o que a pessoa vai fazer com uma cartolina, bicho? Não, mas assim, o meu foi. Não sei se a sua ideia foi a mesma, mas eu contei. Foram 99 eu te amo em línguas diferentes. Isso eu não contei. Porque a centésima era eu falando eu te amo em Ai. português. Não, Gente, a aí gente é é muito demais, cafona, né, muito bicha? cafona. Mas enfim, hoje em dia eu vejo, eu me sinto meio ridículo falando isso, Enfim, me pro sinto lixo, meio tá, ridículo. Mas também, assim, 16 anos eu acho bonitinho, sabe? É o tipo de coisa que eu digo, pelo menos já fiz isso, já fui Eu fui palhaço. idiota. Sem fomos querer palhaços uma sem vez na querer. vida. Eu era palhaço querendo, né? Mas enfim, aí eu analiso meu primeiro relacionamento assim. Tem coisas que eu penso desse relacionamento, eu digo, nossa, é porque hoje em dia tá muito na moda essa porra de... Essa porra, né? Não vou... Aquele que já quer também começar a ser polêmico. Mas enfim, hoje em dia fala-se muito sobre relacionamentos tóxicos. Sim. E é claro que existem relacionamentos e relacionamentos, existem toxicidades e toxicidades, tem coisas muito graves. Sim. Só que... Parece que hoje tudo é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual relacionamento que não é minimamente tóxico? Acho que nenhum. É muito difícil. Não E tem assim, nenhum. nenhuma, não tenho. E eu analisando esse primeiro relacionamento, esse meu primeiro namoro, tinha ali um grau de toxicidade, só que nada muito grave, tá? Tipo, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Nenhum abuso. Nenhum abuso, nada, nem Violência. porradaria. Mas Rolou uma assim, briga que rolou um chutezinho ali. Só Mas que não era aquela coisa não de era se aquela espancar, coisa, não. né? E foi a gota d'água e acabou. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu terminei, fui eu que terminei esse primeiro namoro, e quando eu terminei, assim, uma semana depois, eu terminei muito certo de que eu queria terminar. Isso eu acho que é uma coisa muito de Libra. Sou eu. Essa é a Gretchen. Eu quero minha família, eu quero Pernambuco. Mas enfim, acabou. viado, perdi o que eu... Acabou! Peraí que eu perdi. Joga a jaqueta. Joga a jaqueta, aquela Aí vai dançar na festa. Eu tô muito feliz. Da Viviane Araújo lá. Peraí, bicha, que eu perdi. Perdi o que eu ia falar. Não dá. Essa vai ser a graça do episódio. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu lembro, assim, que passou, depois de eu ter terminado o namoro, passou, assim, 1, 2 semanas, e eu lembro de estar em casa, ouvindo, olha só, a gente percebe que é nas mínimas coisas, né, que as coisas acontecem. Eu tava ouvindo Samba Enredo, e aí eu lembro de ter um pensamento assim, nossa, Daniel, há quanto tempo você não ouve Samba Enredo? E aí eu percebi que era porque durante todo o meu namoro, eu ouvia só as músicas que o meu namorado gostava. Você queria agradar. Eu queria agradar. Eu conheci muita coisa por conta dele, sabe? Tipo, ele era 8 anos mais velho do que eu. Isso é muita Eu conheci coisa. Clara Nunes por conta dele, assim. E é uma coisa cantora... que com 16 anos você não ia procurar. não ia procurar. E eu ouço Clara Nunes até hoje, enfim, agradeço a ele por ter me apresentado. Mas eu lembro que a gente só ouvia Clara Nunes, a gente fazia curso de francês junto, antes da faculdade, né? O curso de francês que eu fiz, a gente fazia curso de francês junto, a gente ficava ouvindo muita música francesa junto, beleza? Que isso também era por mim, eu gostava. Mas coisas minhas, ou eram coisas do namoro, ou eram as coisas dele, que eu absorvia pra minha vida. As coisas minhas mesmo, que eu gostava de fazer sozinho, eu lembro de ter consciência de que eu tinha parado de fazer depois que eu terminei. E aí eu falei, cara, esse sou eu. Essa é a Gretchen. E aí eu percebo que tinha um grau ali de toxicidade, mas assim, nada muito grave, Mas ele né? falava, também. tipo assim, não escuta. Ele dizia, por exemplo, ele não gostava de samba enredo. Aí ele, não, vamos ouvir outra coisa. Mas... E aí eu meio que deixava, né? Tipo, e 16, se você também não 17 gostasse anos. da Clara Nunes, entendeu? Pois é, mas eu era babaca, queria agradar. Você queria agradar e você foi se anulando, que é um problema muito grande em relacionamento. Eu acho que o primeiro é a comunicação
e esse eu acho que é indiretamente também, mas isso de você começar a ceder demais, de chegar a ponto de se anular mesmo, anular a sua identidade. E tem pessoas até que se transformam no outro. Sim. Né? Assim, se a pessoa, sei lá, namora um surfista, a pessoa vai virar um surfista. Se a pessoa, sei lá, é sertanejo, a pessoa vai botar chapéu e bota de peão. Tem pessoas que se moldam, né, de acordo com o outro. Mudam totalmente. Um nívelzinho de você incorporar coisas do outro pra sua vida. É o que você estava falando, é né? Gostei super disso normal, aqui, exatamente. uma coisa nova que você não super conhecia. Normal. Mas você não poder fazer coisas suas, porque você vai achar ou a pessoa vai falar que não quer, que não pode, gente. Vai pro caralho. Só que aí era isso, né? Minha tendência é querer agradar, que continua até hoje. Também porque jovem, também, né? Você era muito mais jovem. Era uma característica do meu signo, sou libriano, eu gosto de servir e agradar. Tinha ali um lado de que eu poderia, sim, claro, por conta da minha idade, não tinha maturidade suficiente, mas se é hoje eu diria, não, peraí, vou ouvir minhas músicas sim, se você não tiver... De ouvir ninguém vai entender nada. Mas enfim, foda-se. Procura aí, gente. Tula Luana, Gretchen. E aí é nisso eu acho que tá o problema. Acho não, né? Nisso que eu vejo que tá o problema. Agora, eu terminei esse relacionamento muito, muito consciente do que... Já tá pensando na Gretchen. Muito consciente do que eu tava fazendo, sob efeito de emoção, de álcool nem nada. E ali eu percebi que isso também é muito libriano, assim. O libriano, ele demora muito a tomar decisão, mas quando ele toma. Mas acho que isso não é coisa de ar, não. Porque eu também sou muito assim. Eu fico pensando. Mas quando eu bato o martelo, gente, assim... Acabou. Acabou. Mas é isso. E aí, assim, né, tipo, hoje eu fico pensando... Eu não fico pensando muito nesse primeiro relacionamento, porque, como eu falei, foi um primeiro relacionamento, primeiro namoro, também, assim, né? de ter experiência, sabe? Tipo, não tenho raiva, a gente não terminou brigado, eu terminei porque não dava mais, a gente brigava muito. E passou um tempo depois também, ele entendeu. É claro que as últimas brigas foram bem tensas, assim. Ele também era uma pessoa super problemática. Vocês ficaram muito tempo juntos? 2 anos. É um tempo 2 anos. Considerável. Agora, mas eu lembro assim, o primeiro ano foi tudo bom, né? Tipo, entre aspas, assim, mas tudo normal. No segundo ano que eu já comecei, assim, já fazia terapia. Eu comecei a perceber, assim, muito, né? E o que mudou de fato também, né? De coisas que você não podia fazer ou sentia. E a diferença de idade, porque assim, gente, sinceramente, hoje pode ser um preconceito da minha parte, pode ser, mas eu tenho porque existem relacionamentos que dão certo, mas a minha experiência com relação a isso foi que, cara, porque, e o exemplo que eu vou dar, que foi um dos motivos da gente ter terminado, ele era 8 anos, como eu falei, né, 8 anos mais velho do que eu, e assim, eu comecei a perceber ao longo do meu relacionamento que eu era muito novo. Eu fui tendo essa consciência de que eu deveria. Mais, né? Eu comecei a falar assim, cara, eu quero conhecer outras pessoas. E aí eu passei pro vestibular. No final de 2005, que foi quando eu terminei com ele, foi tipo, quando eu recebi a notícia, a carta da UFRJ que eu tinha passado no vestibular, a gente ainda tava meio que junto, assim, a gente meio que... Ficou uma coisa de terminar e não terminava, enfim, aquela coisa ioiô. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, a gente ainda tava meio que junto. E você falou pra ele? Eu falei pra ele, ele ficou puto. Por que, gente? Porque na cabeça dele era isso, eu ia entrar na faculdade, eu ia conhecer pessoas, não sei o quê, e ele não ia mais fazer parte da minha vida, sabe? Porque a gente ficava muito junto, a gente se via todos os dias. E eu já tava realmente pensando nisso, assim, porra, vou entrar na faculdade, vai ser uma outra coisa, vou conhecer pessoas, e que isso, que aquilo, não quero mais esse um pouco cara, de inveja, você não acha também? Total. Até porque... Vocês estudavam juntos, né? E ele tentou o vestibular da UERJ. A gente tentou 2 vestibulares. O da UFRJ eu tentei sozinho e o da UERJ nós tentamos juntos. Ele também tinha tentado letras francês. Ele não passou no da UERJ, nem eu. E no da UFRJ eu passei. E ele não tinha tentado a UFRJ. Graças a Deus que ele não tentou. Porque ele poderia ter passado, imagina, 4 anos, ia ser um inferno. Ia ser um inferno. Você ia acabar conhecendo essa porra. Essa porra, enfim. Enfim, mas é isso. Não tenho raiva dele, mas também, assim, acho que não tem nada a ver. Né? Foi muito importante. Acho que não tem nada a ver, tipo, recentemente não, mas deve ter 1 ano mais ou menos, ele me procurou no Instagram. Acho que eu até te mostrei a mensagem, assim, só que
Não tem nada a ver, sabe? Eu não Passou quis nem muito responder tempo, a mensagem, assim, porque... Mas não tenho raiva, porque como eu falei, tipo, ele não me traiu, também se traiu, não sei. Mas, enfim, a gente não terminou porque um sacaneou o outro, sabe? Foi simplesmente porque não tinha mais... que foram afastando, eu também era muito novo, comecei a querer outras experiências, e é isso, assim, tipo, não tenho raiva, mas página virada, segue sua vida, seja feliz, mas não quero mais contato. Se eu encontrar na rua, nunca encontrei, mas se eu encontrar na rua, assim, acho que não cabe nem falar, mas se vier falar comigo, ok, oi, tudo bem, mas tchau, acabou. E você? Ai, gente. Você tá falando de início, né? Eu lembro do meu primeiro namoro, assim, que foi também isso, né? Eu tava querendo namorar. Eu não tava interessado numa pessoa específica. Tu tinha quantos anos? Viado, já tinha 19 para 20. Porque eu fui criado, acho que eu falei isso no outro episódio, né? Eu fui criado pelos meus avós. Então era uma coisa muito mais presa, né? Eu não podia ficar indo em casa de amigo, dormir fora. Isso era uma coisa totalmente fora de questão, né? E o meu primeiro namoro teve isso, né? Porque era uma pessoa que não morava sozinha, mas assim, não morava com a família. Morava lá com outros viados encalacrados no mesmo apartamento. Pra mim isso também foi tudo novidade. O namoro, a pessoa, foi a primeira pessoa também, a mesma coisa, que quis, né, namorar comigo, assim, que também sempre tive problema de autoestima, então sempre me achava uma merda, que ninguém vai aparecer, ninguém vai gostar de mim. Quando apareceu, falei, gente, é esse. É ele. Tem que ser, vai ser esse aí. E é pra sempre. Não, e pelo fato dele já morar sem ser com a família, a gente começou a fazer planos já. Ele era mais velho que eu, mas assim, pouca coisa. Ele era 4 anos mais velho que eu. Mas aí já tinha um negócio também dele ter se farçado muito de uma pessoa que ele não era para me agradar. Para parecer não para me agradar, mas para parecer uma coisa que ele não era. E durante um tempo eu acreditei. O que também, assim, no início de namoro é minimamente normal, porque você tá ali, mas eram né? coisas importantes, assim. Tá. Que depois começaram a dar problema. E problema reverso, que eu vou chegar lá. E coisas graves, assim, tipo... Uma coisa foi eu nunca tinha saído. Eu já estava na faculdade naquela época. Saído de... Como saído assim? pra noite, pra balada, pra balada gay, né? Assim, principalmente isso. E eu não tinha a menor vontade naquela época, juro, assim. Era uma época que eu não conseguia nem me imaginar. E aí eu lembro, ele não era daqui, ele era de Minas. E aí no final do primeiro ano de namoro, a gente... Pela primeira vez eu não ia passar o Natal em casa. Então eu briguei com a minha família, porque eu quis ir conhecer a família dele e passar o Natal com ele. Isso foi 2006 para 2007? Isso. Foi no Natal de 2006. E aí eu briguei com a minha família. Briguei com a minha avó, briguei com a minha mãe, que não sei o quê. Elas não gostavam, né, dele especificamente. Já tinham conhecido pessoalmente, não tinham tido uma boa impressão. Mas enfim, aquele negócio. Eu queria ir, fui. E chegando lá, ele insistiu muito pra gente ir numa porra de uma balada lá, gay, que tinha... Em Minas. Em Minas, de um... Até cheguei a te contar, que era um cara mais velho, com cabelo azul, um cara esquisitíssimo. Ele era o dono dessa casa. E tinha show de drag lá e tudo. Agora imagina, uma pessoa... Eu nunca tinha ido, eu não sabia nem que roupa que eu usava. Ele que meio que escolheu, vai com essa calça, vai com essa blusa e não sei o quê. A gente chegou lá, não pagou, né? E aquela viadada, aquele negócio de fila de balada que depois, né, ficou normal. Virou normal pra nossa vida. Mas, gente, eu tava assim, desesperado. Eu lembro que tinha umas mesinhas no fundo, tinha um palquinho, tinha pista de dança, era pequenininho. Era tipo uma Fosfobox da vida, que é uma casa aqui no Rio de Janeiro. Muito pequena, que hoje em dia nem se chama mais Fosfobox. Box, Superbox, Box, alguma coisa. Enfim. Nunca mais fui. Mas foi isso. Eu fiquei apavorado, assim. As músicas, as pessoas se pegando ali no meio da pista. E você? Eu super apavorado. Muito apavorado. Novinho, assim, pra aquilo, né? Não quis dançar. Então, assim, eu fui uma pessoa chata ali. Não, e corta a cena 2 anos depois. Mas aí que eu falo do reverso, porque ele insistiu muito. Foi ele que me colocou nisso. Aí teve show de drag, não sei o quê. Eu fiquei com vergonha, porque tem aquela interação com a plateia. Eu não queria ter ido, ou seja, foi tudo fodido. Eu não bebi, então não bebi nada. Então, nem o álcool, né? Porque o álcool poderia ajudar. Mas nem teve isso. Aí, enfim, passou o tempo, eu comecei a querer a mesma coisa que você. A gente vai envelhecendo. Eu também já estava, né? A gente já estava mais amigo. E tinha o Thiago, né? Que era
um outro amigo nosso da época. E aí eu queria estar mais com vocês. Eu lembro da primeira vez que você foi no quiosque, lá na Barra. Da Barra. Eu também lembro. Eu lembro dessa vez. Tem até as fotos, né? Acho que você tem até hoje as fotos. Tem. Dessa primeira vez eu acho que talvez não. Ou a segunda. Mas enfim, eu tenho várias fotos dessa época. Aí ele começou a me podar, querer me podar. Que era coisa que o seu namorado fez também. Entendeu? Mas tipo assim... E assim, é muito sutil. E é meio, pelo menos no meu caso, era muito sutil. Na época, coisa... porque a gente falando hoje, parece que era tipo isso. Não vai fazer tal coisa. Não, assim, era aquele passivo-agressivo. Era uma coisa assim do tipo, ai, que não sei o que, nananã. E você, em nome do namoro, você acaba cedendo. Mas hoje em dia, você vendo, você fala, porra... Tava me podando. Era uma maneira de E no meu caso era de duas formas. A primeira era aquela falsa preocupação. Porque você tá com seus amigos, você tá sozinho, eu não posso ir, eu vou trabalhar, tinha que acordar cedo. Pra se vitimizar, né? Pra você ficar pisciando, né? Queria fazer um drama ali. Uma mini manipulação. Tinha isso. E aí eu bati o pé. Falei, não, eu quero sair com meus amigos, eu vou. Aí depois ele mudou de estratégia. Ele começou a atacar os meus amigos, né? Ele me atacava, essa bicha? Sim. Filho da puta! Mas mais o Thiago, porque a gente era mais próximo naquela época. E ele chegou até ir lá na casa, né, dele, chegou até um lance com um garoto. Lembra que a gente passou o Réveillon junto na minha casa? Lembro. Aquele Réveillon, gente. O nosso Réveillon foi maravilhoso, mas ele já tinha pinimba com vocês. Não, eu lembro de um momento, a gente brincando assim na piscina, bêbado, e ele lá no canto. Enfim, depois até você veio falar que ele viu o espírito, né? Enfim. Mas aí teve essa coisa reversa, porque ele não queria que eu saísse, ele não queria que eu curtisse a noite, balada, pra gente poder sair junto. E outra coisa, se ele arrumou um encalacramento com os seus amigos, porra, pelo menos você tava tentando integrar ele aos seus amigos, tipo, pra não ficar aquela coisa, quando eu estou com os meus amigos, eu não tô com você. Não, pode estar todo mundo junto. Agora, se você também não tiver afim, vai pra casa do caralho. Ele pegou pinimba, mas aí ele não queria sair comigo e também não queria que eu saísse com vocês, quer dizer... Aí começou a ficar uma situação que era muito chato, porque rolava isso. Né? Eu tenho que separar a minha vida com os meus amigos e a minha vida com o meu namorado. Gente, não tem como. Eu não consigo fazer isso. Não tem como. E aí começou a ficar chato, a gente começou a brigar, Até tem como, mas aí das duas uma. Ou você se afasta dos seus... Você acaba... Né? Você se prejudica em algum grupo. E algum desses relacionamentos vai sofrer. E assim, eu não, até então eu não queria abrir mão de nada ali. Porque pra mim dava pra levar. Era muito mais uma questão de teimosia da parte dele do que justamente por eu ter cedido naquele início, né? Eu não queria ir, não sei o que, foi uma merda pra mim. E depois eu queria, ele não queria que eu fosse. Aí começou a virar um relacionamento ioiô. E aí, de novo, a questão da idade, eu era muito mais novo, ele já era um pouco mais velho. Eu não sabia lidar com isso. Mas também nem tão mais velho, né? Ele era mais 4 anos, próximo. mas ele já tinha tido outras experiências. Ele já tinha namorado outras vezes. Sim, era o meu primeiro relacionamento. Você tem uma experiência. Você sabe que você atura, não atura. Agora, uma coisa é certa. Esse primeiro relacionamento, você que terminou. Todos os meus relacionamentos, eu fui o terminado. Isso é uma merda, né? É uma merda, é muito pior. Claro que a pessoa que termina também sofre, não é isso? Mas assim, a pessoa que termina, ela já teve tempo. Ela pensou naquilo ali. Ela já foi matutando. Até a parte do sofrimento, ela já elaborou na cabeça dela. Pra pessoa que é terminada, um meio baque. que uma novidade. Por mais que as coisas estejam desgastadas, você nunca vai imaginar. Nunca vai imaginar. A pessoa que é terminada, ela não quer terminar. Ela não pensou naquilo. E eu acho muito difícil quando os dois querem terminar. Normalmente é um só que quer. A outra pessoa não quer. E fica tentando, né? A gente pode tentar de outra forma, não sei o quê. Mas enfim, esse meu relacionamento, entre idas e vindas, que foi meu primeiro, né? Foram uns 6 anos nisso. Caralho. O primeiro ano, de 2006 a 2007, foi o único ano, realmente, que eu percebo que foi um namoro saudável. Assim, saudável até certo ponto, porque depois eu percebi as coisas que ele escondia, assim, de mim, não sei o quê. Rolou traição, principalmente da parte dele. E não só traição, mas ele namorou outra pessoa enquanto me namorava. Gente. E as pessoas que moravam lá na casa dele, no apartamento... Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Ou seja, eu Você era o palhaço sem querer. Eu era o palhaço, literalmente palhaço sem querer. E depois, nessa época eu ainda morava lá pelo da Tijuca, eu encontrei um menino que morava lá e já tinha saído. Foi morar em outro lugar, porque ele brigava com todo mundo, expulsava todo mundo da casa dele. Ninguém conseguia ficar lá muito tempo. Aí esse menino frequentava a mesma academia que eu. E aí um dia ele veio me falar
que ele já sabia. Foi assim que eu descobri. Que ele namorava outra pessoa, que não sei o quê, que ele sempre tentava, assim, fazer... Óbvio que a gente não se encontrasse, não se esbarrasse. Mas eu pensei, gente... Tinha umas 3 pessoas ali que sabiam que eu tava... Você tava fazendo papel de besta. Eu falei, por que você nunca falou nada? Ele falou, mas porque eu morava lá, ia ser chato eu falar. Gente, esse é o meu problema com traição. Gente, pode me trair... Quer dizer, não me trai. Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte... Se for fazer, é que nem colar em prova. Eu lembro de falar isso pros meus alunos. Gente, a cola tá liberada, contanto que eu não veja. Eu não vou dizer está proibido colar, porque aluno cola. Sim. Agora, se eu vir, eu vou tirar a prova e tal. Homem, né? Agora, relacionamento é a mesma coisa. Eu vou dizer, não me trai. Tá, posso até dizer, mas assim, eu não tenho controle da pessoa. Não vai controlar. Entendeu? Tipo, não vou controlar. Agora, não deixa eu saber, entendeu? Não deixa eu saber. Faz bem feito, porra. Seja inteligente. E é um negócio também, eu já até falei isso em terapia e tudo, que assim... Fidelidade não é um sentimento. Você não se sente fiel a outra pessoa. É uma coisa racional, você escolhe. Você escolhe ser fiel. É uma escolha sua. Agora, entendeu? Eu, hoje em dia, eu tenho uma coisa muito mais livre pensando nisso, que... Até a questão do sexo, assim, né? Eu acho que se é só pra sexo, se não tem nenhum tipo de envolvimento, assim, que a pessoa não tá tendo um outro namoro ao mesmo tempo... Sabe, faz as coisas e tal, sabe? Eu acho que hoje em dia é muito mais... Eu consigo acreditar que dá para separar esse tipo de coisa. Com os aplicativos hoje. Eu também acredito. Você consegue ter um lance ali, uma vez, com uma pessoa, por uma necessidade ali de tesão. O meu problema maior, já falei isso pro Júlio, que enfim, a gente namora há 3 anos. O meu problema maior é... aquele, né, tipo... A pessoa assumindo o próprio narcisismo, o próprio egoísmo, mas enfim, foda-se, foda-se. Eu sou humano, a gente é assim, se você não é, parabéns pra você, embora eu não acredite. O meu problema é eu fazer papel de idiota. Sim. O meu problema não é ciúme, o meu problema não é saber que você está beijando, transando com outra pessoa. O meu problema é pessoas conhecidas estarem vendo isso e pensarem, olha lá, o Daniel é corno. Entendeu? Você faz o meu problema é uma humilhação, né, pública. O meu problema é tudo com relação a mim, assim, não é vaidade, não é com relação ao outro, sabe? Eu não me considero uma pessoa ciumenta, apesar de que, né, tipo, no meu primeiro namoro eu era, mas enfim, 16 anos, era outra história, mas hoje em dia eu me considero, não zero ciumento, mas eu me considero nem um pouco ciumento, nunca tive briga de ciúme, em 3 anos que eu tô com o Júlio, e nem nos meus outros 2 namoros que eu tive antes dele. Mas o meu problema tá aí, sabe? No como o outro me coloca na vida dele. Sim. Ele pode fazer as coisas pra lá e não me deixar saber. Existe só não muda comigo, aí, entendeu? Só não muda comigo, porque eu também vou perceber. Tipo, que porra é essa? Por que você tá me tratando agora dessa forma, entendeu? Mas isso também é uma coisa que acontece comigo. E outra, também. me deixa saber, assim, tipo... E outra, não quer mais, chega e fala pra mim. Pra me dar também a oportunidade... De você... De tá por aí fazendo as coisas que eu quero fazer, entendeu? Não é justo, tipo assim, né? Não fode nem sai de cima. Exatamente. Né? A pessoa quer ter os dois, não quer perder nada. Não quer perder. Isso aí é Seja foda. sincero com o outro, porque às vezes o outro está querendo a mesma coisa que você. Às vezes, quer terminar, então tá bom, vamos... Ou negócio de abrir relação, sei lá, para quem acha que isso possa ser uma opção, beleza. Para mim, eu acho que não seria. Mas assim, eu prefiro estar sozinho. Se é nesse caso de abrir, eu prefiro estar solteiro. Encontrar aquela pessoa talvez uma vez ou outra, pra trepar. Isso de abrir a relação, acho que no meu segundo namoro, que aí agora eu posso citar nomes, que foi com o Bruno primeiro. Eu namorei 2 Brunos, gente. Segundo. Tem o Bruno primeiro e tem o Bruno segundo. O Bruno primeiro, eu preciso falar do Bruno primeiro aqui, porque foi o meu relacionamento mais longo, foram 5 anos. E é o único ex com quem eu tenho um relacionamento, com quem eu tenho algum tipo de relação até hoje. Temos contato. Temos contato. Por que eu digo, enfim. E é um ex, assim, que eu tenho uma amizade por ele, assim, não chamo de amizade, porque ele mora na Espanha e a gente não se fala todos os dias, mas existe ainda um carinho, existe alguma relação. Sim. Ele já me falou, por exemplo, que vem lá de trás. Que ele já me falou, por exemplo, que vem pro Brasil ano que vem, provavelmente ele vai marcar alguma coisa. Eu vou querer ver ele, enfim, porque é uma pessoa de quem eu gosto. E com o Bruno,
no final, assim, foram 5 anos, no final do nosso relacionamento, acho que no último ano, ele veio com essa história de querer abrir. Mas e você eu estava na lembro... Europa, né? Não, então. Ainda não? Não. Com essa história de abrir, não. Mas é porque... é porque foi assim, a gente começou a namorar em 2009, 10, 11, 12, 13... Em 2009. A gente se conheceu em 2008, aí de junho de 2008 até dezembro de 2008 eu fiquei enrolando o garoto. Fiquei enrolando, assim, hoje pensando assim, coitado, Bruno, se você tá ouvindo isso, me desculpe, mas enfim, acredito que você já tenha superado. Acredito não, a gente já superou isso. Mas, aliás, você vai ouvir sim, que eu vou obrigar você a ouvir. Fiquei enrolando ele, tipo, não queria namorar, tava naquela época de ULC, de festa, queria ficar saindo com você e com o Thiago, a gente era, tipo, nós três éramos... que eu queria também. Eu tava vivendo da minha solteirice, sabe? E aí, só que em 2009, assim, em janeiro de 2009, eu decidi namorar ele, assim, tipo, do nada me veio um negócio que eu quero namorar esse garoto, tipo, ele podia, teve uma paixãozinha não ali. Querer mais, né? Podia. Daniel, agora quem não quer saber. Podia. E teve um lance de uma festa, foi até na Le Boy, gente. Nossa. Nem existe mais essa boate. Teve uma festa em que eu vi ele se atracando com um cara. Quando eu vi ele se atracando com um cara, eu falei... Aquilo, né, gente? Ser humano é ridículo, né? Mas eu pensei assim... Ali me deu um ciúme. Falei, puta que pariu, ele tá vivendo a vida dele, enfim. Não foi por isso que eu quis namorar ele, mas eu lembro desse episódio e de pensar ali que eu poderia perder aquela pessoa. Eu não ia ficar te esperando. E aí, enfim, um tempinho depois, em janeiro de 2009, me veio aí uma paixãozinha, enfim, que eu falei, pô, quero namorar ele. E aí a gente começou a namorar e foi tudo maravilhoso, assim, de 2009, 2010. E aí, em 2011, ele foi pra Espanha. Ele foi fazer intercâmbio na Espanha. Quando ele foi fazer intercâmbio na Espanha, acho que ele foi em janeiro, alguma coisa assim, eu não sabia que eu ia, 3 meses depois que eu estaria indo para fazer intercâmbio também. Mas quando ele foi, eu virei para ele e falei, Bruno, a gente não sabia quanto tempo ele ia ficar. Talvez o ano inteiro, talvez só 6 meses, enfim. Mas ainda assim era um tempo. Ainda assim era um tempo. Eu virei para ele e falei, Bruno, a gente teve uma conversa muito franca. Quero continuar namorando você, quero que a gente consiga dar certo, só que eu não sou nenhum idiota. Você vai estar em outro país, você vai conhecer pessoas, porque você vai... Ele ia fazer uma faculdade lá. Você vai conhecer outras pessoas, você vai sair. E é normal, você vai querer ter experiências. Eu digo por mim, eu ia querer me atracar com alguém, com alguma pessoa estrangeira, algum gringo. É óbvio, é uma curiosidade. Enfim, eu ia querer. Então, assim, não me conta... Ficou uma coisa do tipo, estamos abrindo o nosso relacionamento, mas ao mesmo tempo não estamos. Aquela coisa tipo, não me conta. E aí ele foi e tal, 3 meses depois eu acabei indo pra França também, surgiu a oportunidade de eu ir. E aí ali, tipo, foi muito engraçado, eu já contei isso em algum outro episódio. Assim que eu cheguei na França, assim, sei lá, 2 semanas depois, eu não conseguia fazer amigo lá. Enfim, não conseguia fazer amigo. E aí eu conversando com o Bruno, ele falou, Daniel, tem um aplicativo... Eu lembro dessa história. E sabe o que é engraçado? Que ele não lembra dessa história. Ah, é? Ele não lembra, mas eu lembro muito bem. Mas ele falou pra mim, Daniel, tem um aplicativo que você pode conhecer pessoas, você pode fazer amigos. Aí eu, qual você achou que era... Era o Grindr. De amizade mesmo, né? Que era de amizade. E não era. Era o Grindr. Aí eu, baixei o Grindr. Quando eu baixei o Grindr... Você viu. Que eu vi só as fotos do perfil. O Grindr, ele não mudou muito, né? Assim, acho que é a mesma coisa. Foi piorando. Mas o layout já é a mesma coisa. Um monte de fotos, pessoas sem camisa, que não sei o quê, só o torso. E eu lembro de falar pra ele, Bruno, que aplicativo é esse que você tá usando aí na Espanha? Amizades é ótimo. Amizade é ótimo. Só que aí aquilo pra mim ficou muito claro que ele tava saindo lá. Aí eu pensei, meu amor. Aí eu comecei também a fazer amigos... na França. Um deles foi o Jonathan, que é esse que eu contei, que depois fiquei sabendo que ele me vê como ex dele. Então, assim, foi um relacionamento aberto durante a época do intercâmbio. Quando a gente voltou do intercâmbio... Porque vocês estavam fisicamente longe. Longe. Tanto a gente se viu... E depois na França e ele na Espanha. Ele na Espanha. A gente se viu durante o intercâmbio, a gente fez 3 viagens juntos. E numa viagem a gente discutiu, foi em Berlim, gosto de falar porque eu acho chique, brigar, nós discutimos em Berlim. E essa discussão de Berlim, ela foi muito decisiva para o nosso relacionamento.
Porque a discussão de Berlim. Porque foi na discussão que a gente teve que ele deixou claro pra mim que ele queria morar na Europa e eu não, eu queria voltar pro Brasil. Então ali a gente percebeu que a gente tinha planos diferentes pra nossa vida. Ainda assim, a gente voltou no final de 2011, inclusive ontem fez... A gente voltou no dia de finados, e foi ontem, né, dia de finados. Eu não quero fazer essa conta agora não, mas enfim, dia de finados de 2011, ontem fez aniversário do meu retorno. 13 anos. A gente voltou, a gente voltou e já estava esquisito. A gente ainda prolongou o nosso relacionamento por mais 2 anos, só que já estava muito esquisito. Aí já era uma coisa assim, que a gente se dava bem em todos os aspectos. A gente era muito amigo, tinha uma confiança do caralho, um carinho que eu tenho até hoje por ele, só que não tinha mais nada. A gente não transava mais. Eu fiquei 1 ano sem sexo, namorando com ele, e contando isso, assim, eu acho absurdo. Mas, enfim, aconteceu isso comigo, com a minha vida. E aí teve um Réveillon que a gente passou junto, não sei se foi o de 2012 para 2013 ou de 2011 para 2012, eu lembro que foi no Réveillon. A gente teve essa conversa e ele falou, vamos abrir o relacionamento? E aí eu falei, tá bom, vamos. Só que assim, eu não fiz nada. Eu não sei se ele fez. Acredito que não, porque a gente era muito grudado. Todo fim de semana ele ia pra minha casa ou ia pra casa dele, sabe? Talvez então, assim, tenha sido mais uma onde coisa que ele pra não fez rolar uma alguma traição, coisa, talvez. Pra não fazer escondido, então, assim, tudo né? isso pra dizer que nessa época, pra mim, isso não funcionou, assim, porque era uma dependência afetiva muito grande dele, um carinho, uma amizade muito grande, e eu não aproveitei, eu não fiz nada, o relacionamento estava aberto, assim, pra mim, pelo menos, só no nome. Na prática, eu não fiz absolutamente nada, não me sentia vontade de entrar no aplicativo. Você acha que foi por você que ele fez essa... Por vocês não estarem transando? Eu acho. E talvez pra ele não era uma coisa tão importante porque quanto fosse pra você, na cabeça dele. Eu acho. E agora pensando, deve ter sido no Réveillon de 2011 para 2012, sim. Porque ele deve ter voltado pro Brasil, a gente voltou junto. Ele deve ter voltado pro Brasil e aí ele deve ter percebido essa diferença. Sim. Que lá na Europa ele poderia estar saindo com outros caras e quando ele voltou pro Brasil a gente voltou para aquela nossa vida... Que já não era uma vida rotineira. Não dava mais. Eu também estava de saco cheio, porque eu tive a experiência de morar sozinho. E quando eu voltei para voltar a morar com a minha mãe, com a minha família, eu já não aguentava mais. Então eu já não suportava mais morar na casa da minha mãe. E aí quando ele ia para lá, éramos nós dois de saco cheio. Porra, a gente tinha acabado de voltar da Europa com total liberdade. Vamos voltar a se enfiar em Vila Cosmos. Uma porra de um bairro que não tem nada pra ficar com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Então, assim, foi uma dificuldade que hoje em dia eu entendo, entendeu? E vocês já tinham noção de que a vida de vocês ia se separar muito em breve, né? Sabia. Assim, ele ia morar lá. Mas, viado, eu sofria tanto com isso. Porque e acredito que ele também. Porque era meio que um prazo, assim, né? Tipo, vai chegar um momento. Vai chegar um momento. E a gente era muito dependente um do outro, sabe? A gente era muito encalacrado um com o outro. E tinha um carinho que era absurdo. Também, né, você falou isso de é muito raro os dois quererem terminar. Com o Bruno vivenciei isso. Eu lembro uma vez a gente no Outback do Nova América, eu doido pra dizer, eu quero terminar. Não conseguia. Eu não conseguia. E eu notava que ele também, sabe? Era uma coisa muito doida. Eu notava que ele queria dizer a mesma coisa. Só que não conseguia. E aí eu lembro que ele falou, tipo, mas então você quer terminar pelo que você está dizendo. E eu não... Eu dizia um sim, que na verdade não era um sim, que não sei o quê. Enfim, a gente chegou ali, teve uma conversa, sabe? E foi difícil pra cacete, assim, tipo... Quando caiu a minha ficha que eu tinha terminado com ele... Sempre é difícil, né? Puta merda, assim. E tem que ter um afastamento. Não tem essa de, vamos ficar amigos, vamos. Mas naquele momento tem que se afastar. É muita sabe? Emoção envolvida. E sabe o que aconteceu comigo com ele? Vamos supor, a gente terminou em 2013, acredito. Acho que foi, porque em final de 2013 eu já comecei a sair com o André. E aí eu lembro de demorar ainda um tempo. E quando ele veio me comunicar que ele ia de vez pra Espanha, a gente já tava assim, sei lá, meses sem ter nada, tendo terminado o relacionamento. Mas quando ele veio me dizer que ele ia voltar de vez pra Espanha, viado, eu lembro assim, tipo, dessa cena. A gente foi, ele me chamou pra... Bruno também adora um ritual, né? Ele me chamou assim, tipo, vamos sair, eu quero conversar com você e tal. Beleza. E aí a gente foi no Rio Sul. E aí a gente tava comendo lá hambúrguer, não sei o quê. E aí ele me falou
Mentira, não foi no Rio Sul, não, foi naquele shoppingzinho do lado. Mas é porque depois a gente foi pro Rio Sul. E aí eu fiquei muito mal quando ele falou pra mim. E assim, ele falou, Daniel, eu não esperava essa reação, porque a gente já não tá mais namorando há muito tempo. Só que eu sabia que ali eu ia perder até o contato com ele, sabe? Ia mudar de vez o negócio. E aí eu lembro da gente ir pro Rio Sul, eu falei, não, vamos conversar, não sei o quê. Aí a gente foi lá pro topo do Rio Sul. Depois ele até falou assim, Daniel, eu achei que você fosse jogar. Até eu tava achando. Eu achei que você fosse jogada da torre do Rio Sul. Porque eu queria um lugar calmo, e não tinha, o shopping tava cheio. A gente subiu todas as escadas do Rio Sul, fomos lá pra cima. E ali, não, igual fazia a Laurinha Figueiroa. E ali eu tive uma crise de choro, assim. Mas foi um momento até bonito, sabe? Tipo, da gente, porque eu chorei, eu falei pra ele, Bruno, você foi muito importante na minha... Ali foi tá me vindo o episódio de Friends que a Rachel fala que ela tinha que ter um closure. Um fechamento, assim. E o fechamento do meu relacionamento com o Bruno foi ali, na Torre do Rio Sul. Porque é isso, foram 5 anos, uma pessoa muito importante na minha vida. Que estava meio mal resolvido ainda e que justamente o modo como a gente terminou e esse carinho todo que a gente sentia um pelo outro é o que justifica, inclusive, a gente ter ainda um relacionamento hoje em dia. O respeito que vocês tiveram um contato que ele teve com a minha mãe, com a minha avó, com a Neia, enfim. E quando elas faleceram, eu fiz questão de contar pra ele, assim, mesmo ele na Espanha, eu falei, Bruno, aconteceu isso, porque... Era um convívio. Minha mãe e minha avó amavam o Bruno. Amavam, assim. Tipo, todo mundo que conheceu ele adorava o Bruno. Então, foi uma pessoa muito importante na minha vida e é uma pessoa que eu estou carregando ainda e eu quero carregar, assim. Tipo, gosto dele. É uma coisa que faz sentido, né? E é isso, não houve sacanagem. Tipo, ninguém nunca sacaneou. Assim. Mas por isso que eu falo, nesses raros casos, né? Que aí foi talvez uma questão de desgaste também de rumo de vida, né? Vocês estavam se afastando cada vez mais, né? Aí os dois chegaram a essa conclusão, né? E foi difícil do mesmo jeito. Agora, isso é raro. 99% das vezes, uma pessoa que fica de saco cheio, sei lá pelo quê, e aí decide terminar, né? Tem todo o processo sozinha, né? Na cabeça, e depois chega e fala, não quero mais, não sei o quê. E aí outra se fode. Eu sempre fui... a pessoa que se fudeu, assim. Sempre fui terminado. Mesmo nesse primeiro relacionamento meu ioiô, sei que eu cheguei a terminar uma vez, mas no dia seguinte já tava lá, pedindo perdão, que não sei o quê. Mas terminar mesmo, eu sempre fui terminado. Gente, essa coisa de pedir perdão, gente, meu primeiro namoro, esse que eu falei que eu tinha 16 anos, nossa, eu tenho um flash... Gente. De, tipo assim, a gente brigando lá em casa. E nessa época minha mãe e minha avó não sabiam, assim, né? Que eu era gay. Quer dizer, não sabiam, não era aberto. Eu lembro dele brigar comigo e aí eu ir correndo atrás dele na rua. E eu lembro de chegar, assim, ele já tinha ido embora. Aí eu fui, assim, correndo, falei... Aí minha avó, que é isso, Daniel? Eu falei, ele esqueceu a carteira, mentira. Aí eu fui correndo atrás dele na rua. A gente é babaca, né? Mas na cidade, agora, se a gente fizesse isso agora, aí que seria fim que seria de linha, ridículo. Fim de carreira. Não, hoje em dia... bicha velha correndo, volta! Aí ia ser demais. Aí seria triste. Vamos falar de pessoas. Você já até abriu aí. Vamos... Tá, enfim, botei lá a caixinha, né? E aí vou começar por pessoas que compartilharam coisas muito pequenas, assim, né? Uma menina comentou assim... com meus 2 ex, eu tentei manter a amizade, mas não deu certo. Agora, a ex do meu atual namorado vem até aqui em casa e viramos amigas. Hahaha. Isso também é meio raro, né? Porque rola um ciúme, assim. Sim. Tipo, você já teve contato, tipo, com um ex de algum Nem namorado? Gostaria. Gente, jamais aconteceria isso na minha vida. Quer dizer, jamais, né? Nunca diga nunca, mas assim... Sabe que com o Júlio... Não consigo imaginar. Com o Júlio rolou um negócio. E foi muito engraçado, porque nesse dia eu percebi que eu tenho um sexto sentido. O Júlio teve um dia que ele virou pra mim... Acho que tem um ano e meio, mais ou menos. Ele falou, Daniel, vamos no aniversário de um amigo meu na Praça São Salvador. Eu falei, vamos. E aí fomos... A gente tava lá no aniversário e, assim, pouquíssimas pessoas. Eu até chamei a Raquel. Tipo, a Raquel vivia ainda para São Salvador. Eu falei, Raquel, eu tô aqui, tipo, é aniversário do garoto, mas não tá nem com cara de aniversário. Vem e tal. Aí ela foi. Era aquela coisa só... E aí eu não sei, assim, não houve nada. Não houve absolutamente nada. Tava normal. Mas alguma coisa me falou, esse garoto é o ex do Júlio. Ele Viado, não tinha te falado. Não tinha me falado. Era.
E eu lembro que ali eu virei pra Raquel e falei assim, Raquel, eu tenho certeza que esse menino Mas é ex como do que Júlio. você- Não sei, bicha. Foi alguma Não sei, maneira dele porque se assim, o olharem? garoto... Que às vezes tem um negócio desse, Sei, né? o Um garoto abraço. tava com o namorado dele atual. E assim, eu gostei muito dos E o dois. Júlio com ele. O Júlio, você. comigo, Com assim, seu- depois com o a Raquel, atual. a gente tá ali meio que junto. Claro, rolavam uns momentos deles dois meio que falando sozinhos sobre outras coisas. Alguma coisa Mas ali eu você ouvia pescou, a conversa. Alguma coisa eu pesquei. E eu falando com o atual namorado do ex dele, a gente falando de Pokémon, comentando sobre Pokémon. Mas alguma coisa me disse. E eu virei pra Raquel e falei assim, eu tenho certeza que esse garoto é ex do Júlio. Quando acabou o aniversário, que a gente saiu, eu falei, Júlio, vem cá, esse menino é teu ex, né? Aí ele é. Eu achei isso assim, tipo, nossa, eu pesquei ali alguma coisa. Não sei se foi a conversa, não sei. Pode ter não sido lembro. um olhar. Mas alguma coisa ali eu pesquei. E pra mim foi. Ele falou, E pra mim tudo ok. Acho que até ele chegou a comentar, eu não te falei nada, porque você poderia achar estranho. Eu falei, não acho estranho. Inclusive, por exemplo, quando, sei lá, o Bruno. Aquele que troca os nomes. Quando o Bruno vier, por exemplo, ano que vem, e quiser me ver, eu vou falar pro Júlio, tô indo encontrar Bruno, vem comigo se você quiser, se você não quiser, ok. Eu tenho certeza que o Júlio também vai cagar. Mas foi a única vez que isso aconteceu. Ser amigo do ex, como ela tá aí eu dizendo, acho, isso nunca não aconteceu sei. comigo. Eu não sei como é que seria essa Também não situação. sei. Eu teria que viver pra saber. Mas na teoria eu não ia achar muito legal, não. Negócio de a amizade com o ex do. Agora, aquele, eu vou ser bem preconceituoso agora, mas isso com sapatão é super normal, né? Gente, aí sapatão... Elas têm um envolvimento Elas também já se- maior, né? Tipo, já casa logo, já vai morar junto logo. Eu não sei vejo pela por minha quê. irmã, assim, tipo, gente, as amigas, todo mundo já Todo se mundo já se pegou, pegou, já já se namorou, que não conheceu. sei o quê, e bola pra frente, tá tudo certo. Eu não sei, tem essa coisa, né, do homem também ser mais... Não sei, também posso estar sendo misógino de falar, né? A coisa do sexo e tudo, que é o que atrapalha mais, né? Tem a questão da putaria maior, que eu acho que não rola tanto assim, pelo menos pelas pessoas que eu já conheci, não rola tanto no universo das mulheres gays, né? Não sei. Não sei tem também. uma coisa mais... Não sei. Não sei também. Eu tiro pela Eu minha tenho irmã, essa enfim, impressão, mas não... Que no caso dos homens gays é um negócio bem mais superficial, assim. Rola uma disputa. Outro comentário. Levei quase 3 meses terminando com um namorado que tive. Porque eu terminava e no outro dia ele agia como se aquilo nunca tivesse acontecido. Era o que a gente estava falando antes de começar a não gravar. falar. Foi enlouquecedor. Tive que engrossar pro lado dele. Porra, eu gostaria de saber mais sobre esse engrossamento. Também já fui acordado de manhã cedo ouvindo algo do tipo: bom dia, não dá mais. Quero terminar com você. Gente! Que bom dia maravilhoso. Já começa o dia... Um bom dia, Márcio. Com relação a isso, enfim, não tem muito a ver, mas eu lembrei do... Não sei se foi teu segundo, terceiro namorado, o lance do que ele terminou no dia depois do Natal. Foi meu segundo. Foi um relacionamento de quase 2 anos. E também não tava legal, já tava desgastado, a gente quase não se via. Foi uma relação estranha, né? Tanto que você só viu ele 2 vezes na vida, né? Foi o ano da Copa, que a Copa Eu só foi lembro aqui. dele, da gente assistindo o jogo junto na Copa. E ele não ficava assistindo, ele ficava no celular, né? Eu lembro que a gente foi pra casa da tua irmã Foi. e ele ficou E no de celular. lá a gente foi pro bar. E ele ficou no celular no bar também, toda hora querendo ir embora. E eu comecei a ficar puto com isso. Eu falei, poxa, pra que veio? Você não quer estar aqui, cacete? Pra que veio, né? E uma outra vez foi lá, lá em Vila Cosmos, que eu não lembro qual foi a ocasião. Também não lembro disso. Foi um negócio muito estranho. Mas assim, era uma pessoa estranha. A gente mal se via pessoalmente. A gente se via todo dia pelo Skype. A gente morava longe, mas, né, na mesma cidade, assim, né? Era bairros diferentes, né? E a gente se via por Skype quando ele chegava. Ele dava aula, a gente conversava pelo Skype. Mas se ver pessoalmente era de mês em mês, 2 em 2 meses. Gente. E assim, era uma coisa esquisita, porque eu não queria que fosse ruim. Era tão pouco que eu queria, né, transar. Eu queria que a coisa fosse legal, que a gente conversasse. Queria ter um namoro Queria ter um normal. namoro normal, mas foi um namoro esquisito. Um namoro de hotel, de motel. Por conta do encalacramento dele de ser enrustido, por medo de família saber, religião, bababá, bebebé. Sobre isso. Ciúme do irmão, que era mais velho e já tinha constituído família. Tinha um lance de igreja, né, junto. Tinha. Eu acho que na cabeça dele, ele tinha que compensar a família dele de alguma forma. Ele era virginiano, né? Ou seja, eu acho que ele queria uma pessoa para a vida dele que ele pudesse
mesmo que ele fosse decepcionar a família, dizer, olha, mas pelo menos ele tem dinheiro, ou pelo menos é uma pessoa que tem um status. Ele queria compensar de alguma forma. E aí ficou bem claro, agora, né, eu olhando para trás, já faz 10 anos, ficou bem claro que eu não era essa pessoa. Ele gostaria que eu fosse, eu realmente acredito que ele tenha gostado de mim. Até hoje eu tenho uma carta que eu guardei, muito sincera dele, falando algumas coisas que... É uma carta até bonita dele falando que várias vezes eu deitado sozinho no meu quarto, eu pedi a Deus que mandasse alguém para minha vida, que fosse me fazer feliz, não sei o quê. Eu imagino que você também estivesse nessa mesma situação, e aí a gente se encontrou, enfim, vai por aí. É um texto bonito, assim. Mas em algum momento ele percebeu que ele gostaria que eu fosse essa pessoa, mas que eu não seria jamais essa pessoa. Sim. E aí foi aquele negócio do não falar. Ele queria terminar e aí não falava, e a gente ficava naquela de se encontrar cada vez menos. E aí não sei por que ele decidiu terminar no dia 26 de dezembro, assim. Não sei se foi... Gente. Porque a gente ia passar o Réveillon juntos numa viagem, né? Inclusive Daniel ia junto, enfim. Viagem pra Ibitipoca. E aí eu acho que a expectativa dessa viagem de ser uma coisa para a gente viver e ver se ia dar certo fora daquele ambiente que ele controlava, seu hotel que ele escolhia, era sempre ele, assim, que decidia. O hotel, o motel, não sei o quê, até que horas, que dia. E ali não, ia ser uma coisa mais livre. Ninguém ia conhecer, nem ele, nem eu, fora as pessoas, né, que iam com a gente na viagem. Mas o encalacramento dele era tão grande que eu acho que isso foi a gota d'água. De eu querer talvez andar de mão dada, de querer dar um abraço nele em público, mesmo que as pessoas em volta nem soubessem, nem fazer ideia da nossa existência. Isso eu acho que foi a última gota ali. Falei, cara, eu não quero. Ele deve ter pensado, não quero isso, eu não tô preparado. Não tô preparado para isso. Mas, porra, dia 26 Essa é que é a merda, de né? dezembro. Essa é que é a merda. Porque tem o lance da data, que tudo bem, é uma data, mas ao mesmo tempo tem ali um negócio. E além do simbolismo, tinha uma viagem programada. Tinha viagem pra dali a 5 dias. E assim, é muito bizarro, porque ao mesmo tempo que eu penso, mas aí se ele já não queria, ele ia, tipo, viajar. Sim, entendeu? Por isso que eu acho que foi a gota d'água. Só que, porra, né, tipo, tem uma outra pessoa ali também. E foi o que você falou. E eu tava com a expectativa da pra viagem. quem é terminado, é um baque. Além maior. da expectativa da viagem, além da data de ser logo depois do Natal, Tem entre Natal e Ano Novo, tem todo um negócio você junto. ama a pessoa. Mas ele, de fato, era uma pessoa assim, né? Tipo, ele tinha lá as questões dele e tudo. Sim, era muito encalacrado. Era muito encalacrado. Foi um namoro seu que eu só lembro dele nesse dia da Copa, assim. Eu não via, assim, eu não conhecia ele, de fato. E nem você, né? Tipo, vocês não se viam muito. E me fez mal também, porque ele era uma pessoa muito crítica, assim. Eu era o culpado por tudo. O namoro não era o ideal pra ele por minha causa. Na cabeça dele, o defeito era eu, do namoro, né? Da relação. Imagina você... E o tempo inteiro você recebendo essas críticas e você, tipo, caralho, o que eu tô fazendo de errado, sabe? Teve uma vez que a gente ficou hospedado ali no Ibis do centro, que era em frente ao Espaço Acústico, aquela praça, Praça Tiradentes. Praça Tiradentes. E eu lembro da gente jantando ali no restaurante do hotel e ele me falando assim, você nunca vai dar certo, né, na vida. Gente! Do nada, assim, no meio do jantar, ele me olhando assim, ele parou de comer. Eu juro pra você, eu perdi o apetite ali na hora, assim. Não sei nem como ele eu falou isso terminar. baseado em quê? Tipo, do nada. Devia estar ali pensando, matutando. E aí soltou a pior frase possível. Porque ele achava que era uma pessoa que não corria atrás de nada, que era uma pessoa que não sabia definir o lado prático das coisas, que ele que tinha que resolver as coisas pra mim. Mas ele queria. Aí eu me colocava nessa posição mais passiva, porque eu achava que isso agradava a ele. Tipo, até a comida do restaurante, acho que deve ter sido por isso. Até a comida do restaurante era ele que tomava a frente. Ele escolhia pra mim e pra ele, tanto ele quanto ela. Escolhia pela gente. E aí, do nada, ele virou nessa noite. Isso ficou muito marcado, assim. Claro, né? eu jamais esqueceria se alguém dissesse isso pra mim. Um frango à parmegiana. Eu lembro até do prato, que eu fiquei olhando assim pro prato, não sabia. Perdi totalmente a vontade de comer, porque... Aí eu parei pra pensar, né, nisso tudo. Eu falei, realmente, eu não escolhi nem o que eu tô comendo. Olha que merda, que namoro também. Mas eu também não tinha Eu gostava dele. Não, e é isso, dele, né? Um relacionamento que vocês já se viam um pouco. Quando se viam,
porra... Eu não queria que o clima pesasse, entendeu? Então, muitas vezes, eu engolia mesmo esses sapos em nome de estar ali. Era tão pouco o tempo que a gente tinha juntos que eu pensava, cara, eu não vou rebater, eu não vou brigar, eu não vou, entendeu, discutir. Mas me fazia mal. Porque não vale a pena, mas aí que tá. Eu aí chegava você em não casa, falava as todo coisas, fudido. porque poderia ser você também. Ah, é, filha da puta, então eu vou te Sim, dizer, vou te criticar sim, também. É falar isso, na isso, cara da isso. Olha Sangalo. como é que você também jogado na cara da Sangalo. E não, né? Mas, enfim, Era mil comunicação, coisas. que é sempre, eu acho que é sempre a o questão. grande problema. Sempre a questão. Olha só, a gente já chegou a 1 hora de episódio e, assim, eu não falei do meu terceiro namoro, que foi o namoro com que me terminaram, então também tenho coisas pra falar sobre isso, porque foi foda, você sabe muito bem. Não li 2 respostas da caixinha de perguntas e uma é do nosso principal ouvinte, que eu faço questão de agradecer sempre. Gente, um gato, esse é o celular. Agradeço sempre porque ele sempre é o que compartilha mais histórias com a gente, histórias mega cabeludas. Só que assim, vai ficar muito grande o episódio. Vamos terminar e fazer uma parte 2. Então, assim. Até porque... E agora você não quer fazer parte 2 em nada? Lógico que ele sabia. Até porque no calendáriozinho que eu coloquei pro podcast tem... Essa temporada vai terminar em dezembro. Tem um dia que tá sem tema. E aí a gente pode fazer uma segunda parte. Você pode botar deixar de novo a caixinha. Então você que está ouvindo isso, vou colocar uma nova caixinha essa semana. Vou colocar na quarta-feira. O episódio sai terça. Na quarta-feira eu vou colocar a caixinha de pergunta. Você mande sua cartinha pra gente. A gente guarda. Avenida Linneu de Paula Machado, caixa postal. Enfim, vou colocar a caixinha, compartilha, porque aí a gente vai ter mais tempo pra falar. Eu vou ter mais coisas pra contar também desse meu terceiro namoro. E tudo bom. Quer falar alguma coisa? Deixar um recadinho? Um recadinho sujo. Um recadinho sujo via Twitter. Então tá, gente. Coloca, participa da caixinha, segue o podcast, @PetitGâteauPodcast no Instagram e participa. Tchau, gente. Beijo e não sejam palhaços sem querer.